O que é então o apelo no sermão? O apelo é quando o pregador convida seus ouvintes para uma ação. É a chamada a uma decisão depois da exposição clara do assunto pregado. Então, apelo é isso. O pregador, depois de pregar a sua mensagem, ele vai convidar os seus ouvintes para uma ação, né? Dependendo do que ele pregar, do que ele quer alcançar no seu objetivo. Então, ele vai fazer a chamada a uma decisão. A importância do apelo. O sermão fica incompleto quando o pregador deixa de fazer o apelo. Não só os sermões evangelísticos devem possuir apelo, mas também os demais, como consagração, o ético, o doutrinário, o pastoral e devocional. Então, esses tipos de sermão também necessitam se fazer um apelo. Por que fazer o apelo? O apelo é bíblico. Jesus fazia apelo. Em Mateus capítulo 11, no verso 28, Jesus disse: "Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei." Em Atos capítulo 2, no verso 40, diz: "E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa." Então vemos que o apelo é bíblico. Em segundo, grandes pregadores faziam apelo. Wesley, Finney, Moody, Spurgeon, Billy Graham. Então, também grandes pregadores da história tinham o costume de fazer o apelo, levando as pessoas a tomar uma decisão diante da sua pregação. Em terceiro, o apelo leva o ouvinte a agir em direção à vontade de Deus. Então, quando o apelo é feito conforme a Bíblia, vai levar o ouvinte a agir em direção à vontade de Deus. Então, vai incentivar para que o ouvinte se aproxime, ele ande na direção de Deus. Vamos ver as características de um bom apelo. Em primeiro, um bom apelo deve ser baseado no argumento principal do sermão. Então, o apelo precisa ser baseado no assunto que foi pregado. Em segundo, um bom apelo deve ser feito com otimismo. O pregador deve ser otimista ao fazer o seu apelo. Ele deve passar uma mensagem positiva. Os seus ouvintes, ao tomar a decisão, ao ouvir o apelo do pregador, ele precisa ver esse otimismo na vida do pregador. Em terceiro, um bom apelo deve ser claro e específico. Então deve ser claro para os ouvintes. Os ouvintes precisam entender o que eles precisam fazer para então atender ao apelo. Deve ser breve e positivo. Então um apelo não pode ser muito demorado, muito cansativo, mas ele deve ser breve e positivo, com uma mensagem positiva. Vamos ver agora alguns tipos de se fazer então um apelo. Um exemplo é pedir para levantarem as mãos. O pregador, então, ele pode pedir para os seus ouvintes que querem tomar uma decisão de levantar as suas mãos como um sinal, né, da sua resposta
ao apelo. Também pode pedir para ficarem em pé. O pregador pode pedir para quem deseja então tomar uma decisão ficar em pé. E também pedir para virem à frente. Por exemplo, se o sermão é evangelístico e o objetivo é a salvação de almas, o pregador ele pode terminar o seu sermão fazendo o apelo para aqueles que querem aceitar a Jesus como Salvador virem à frente. Ou, por exemplo, se o sermão ele fala sobre batismo com o Espírito Santo, o pregador então pode fazer um apelo para as pessoas que querem ser batizadas com o Espírito Santo para virem à frente. Também pode pedir para aguardarem para uma conversa. Então existem vários tipos de se fazer um apelo, vários tipos de fazer com que os ouvintes tenham uma ação diante da pregação. Isso depende muito, é claro, do costume da igreja também e também do tipo de mensagem que está sendo pregada. Então, concluindo, fazer o apelo é como procurar frutos em uma árvore. Se balançar, normalmente caem os maduros, mas se balançar demais, cai também os verdes. Então esta é uma frase que ilustra aí a importância de se fazer o apelo. Não podemos forçar, mas sim incentivar as pessoas a uma decisão e dar a elas uma oportunidade através do apelo. Então o nosso papel não é forçar as pessoas a tomar uma decisão, mas sim devemos incentivar as pessoas a uma decisão e então dar a elas uma oportunidade através do apelo.